Muito bem. Já falei para vocês que o que a gente viu na semana passada, mas nota aí que o nosso texto ele se ocupa dos planos que Paulo tinha para a sua viagem. Qual que é o plano dele? Vamos dar uma olhadinha aqui, no versículo 5, ele fala: irei, porém, ter convosco. Quer dizer, ele coloca uma coisa que vai acontecer lá na frente. E aí nós vamos falar hoje dos planos, meus irmãos, dos planos futuros. A pessoa pode achar que é errado fazer plano. Não, de jeito nenhum. A Bíblia até nos ensina, a gente está bem preparado, fazer plano. A palavra de Deus fala isso, né? Fala o quê? O homem pode fazer planos, pode, deve, né? Uma vida planejada, ela é uma vida muito menos sofrida. Uma igreja onde há planejamento, onde os irmãos sentam e planejam, da mesma forma. Então, está aqui, não tem problema nenhum, é uma situação que traz vitória. Agora, ao compartilhar os planos de viagem aqui, Paulo, ele coloca uma ressalva. Note aqui que ele fala que ele quer ir, que precisa passar pela Macedônia, mas no final do versículo 7, dá uma olhadinha no final do versículo 7, ele fala assim: olha, eu quero ficar com vocês, mas se o Senhor permitir, se o Senhor permitir, o que nos leva a algumas considerações. Por exemplo, os nossos planos concordam com os planos de Deus, com a vontade de Deus? Consideramos a vontade de Deus nos nossos planos? E mais ainda, será que eu tenho coragem mesmo de dizer: Senhor, eu estou aqui nessa igreja, e eu vou fazer um plano para daqui 10 anos para a igreja, eu posso fazer um plano, mas será que eu tenho coragem de dizer assim: Senhor, eu quero estar no centro da sua santíssima vontade, se o Senhor permitir, faremos isso e faremos aquilo. Será que uma pessoa, mesmo jovem, né, os jovens têm mais dificuldade com isso, de permitir que a vontade de Deus se estabeleça rica e plenamente na vida deles? Porque eles têm mais dificuldade de trabalhar com frustrações do que os mais velhos. Mas, Senhor, eu quero estar no centro da sua santíssima vontade, porque eu sei que se eu não estiver lá na frente, eu vou me dar mal. Então, Paulo expõe os planos dele aqui. Qual que é o plano? Ele diz que ele vai fazer uma visita para os coríntios, tá certo? E ele ia fazer o que lá? Bom, ele fala na carta inteira o que ele queria fazer lá. Ele queria estar em comunhão, como ele diz aqui no capítulo 16, olha, eu espero ficar um tempo convosco, eu não quero ir correndo aí. Só que no tempo todo na carta, ele está preocupado com a doutrina da igreja, está preocupado com o rumo que algumas situações estavam tomando na igreja de Corinto. Então, não era só para estar junto, era para poder ajudar, para poder cooperar naquela disciplina que a igreja precisava, e também de ajuda. Como ele cita aqui no capítulo 16, se eu chegando aí, eu quero que vocês me enviem, ou seja, eu vou precisar que vocês coloquem a mão no bolso para mim poder continuar o trabalho de missões. Então, irmãos, eram muitos motivos que fazia com que ele desejasse estar ali em Corinto. Ele não estava, ele estava em Éfeso. Agora, antes disso, ele fala, eu preciso passar lá pela Macedônia. Aqui no capítulo 16, versículo 5, né, ele fala: depois de ter passado pela Macedônia, porque eu preciso, ou seja, eu tenho que passar pela Macedônia. E na Macedônia é onde tinha aquelas igrejas maravilhosas, igrejas como a de Bereia, a de Tessalônica, a de Filipos. Meus irmãos, a igreja de Filipos era uma das igrejas que mais se lembravam do apóstolo Paulo, que tinha um amor em cooperar com a obra missionária do apóstolo Paulo. Ele disse: eu preciso passar lá. Ele não fala o motivo dessa necessidade. Ele elogia essas igrejas depois, em 2 Coríntios capítulo 2, no capítulo 8, né? Capítulo 9. Então ele assim mostra o amor que aquelas igrejas da Macedônia tinha pela obra de Deus, pela palavra de Deus. Talvez ele só queria passar lá para pegar um pouco daquela boa energia.
lembra que quando ele estava naquele náufrago, né, o barco tinha naufragado, quando ele já estava preso indo para Roma, ele chegou em Três Vendas. Até, né, tinha um senhorzinho presbiteriano, ele chegou para mim, eu era um jovenzinho no seminário, ele chegou assim: ei, ô Sabidão, o que Paulo tomou em Três Vendas? Então, para mim, venda era venda, né? Pensei, mas calma lá, o que Paulo tomou em Três Vendas? O que Paulo tomou em Três Vendas? Eu falei, não sei. Aí o irmão Renato está aí, né? Eu falei assim, não sei, né? Água, por exemplo, o que ele tomou? Aí ele disse, não, ele foi lá, ele tomou ânimo, ou seja, quando ele pensa em passar pela Macedônia, com aquelas características das igrejas, ele poderia tomar um ânimo e enfrentar as batalhas que ele tinha na igreja de Corinto. Às vezes é isso, irmãos. Às vezes um pastor, ele sabe que tem ali, vamos dizer que tem muitas famílias na igreja, se tiver uma família que tem muito problema, se ele puder visitar antes uma família que não tem problema nenhum, né, tomar um ânimo ali e dizer, agora Senhor, tomei um suspiro aqui, eu vou lá, vou tentar ajudar aquela família, porque a pessoa precisa, parece que não, nós precisamos, você precisa, você que trabalha com gente, você sabe como é. Então Paulo disse, eu preciso passar primeiro lá, vou dar uma arejadinha na minha cabeça, e ele calculou até o tempo que ele ficaria em Corinto. Olha lá, no versículo 6, ele diz assim, e bem pode ser que eu fique convosco, e passe também o inverno, e o inverno lá é diferente do nosso, não é muito, porque agora, eu não sei o que está acontecendo, ou talvez está voltando ao normal, porque o inverno vai até setembro, nós sabemos, mas ele está dizendo que ele vai passar o inverno lá é muito rigoroso, então ele pensava, pelo menos eu não vou viajar nesse tempo de inverno, e aí eu passo lá o inverno junto com vocês. Então, meus irmãos, o plano dele envolvia um tempo de qualidade com os coríntios. Era muito importante, ele plantou aquela igreja. Desde o começo, aquela igreja não foi um trabalho fácil. Eu lembro dos irmãos que teve um momento que realmente ele não queria mais estar lá, a ponto do Senhor Jesus olhar para ele e dizer, Paulo, não temas, eu tenho muito povo nessa cidade. Parece que quanto mais difícil é a obra no começo, quanto mais batalha tem, mais Deus tem a abençoar no percurso. E ele realmente pode dizer, eu estive entre vós com temor e tremor, porque foi um tempo muito difícil quando ele começou aquela igreja. A igreja cresceu, e o crescimento trouxe muitos problemas para essa igreja, como a gente vê no livro de 1 Coríntios, né? Agora ele quer passar um tempo útil. Olha aqui no capítulo 16, no versículo 7, né? Eu não quero agora ver-vos de passagem. Você, olha, eu não quero que seja uma viagem rápida. Eu preciso ficar um tempo com vocês. Então, ele estava consciente que o ministério dele, naquele momento, precisava dar um stop. Ele estava sempre indo de cidade em cidade, sempre abrindo um trabalho novo. Agora ele falou, eu preciso desse tempo. Eu preciso ficar com aquela igreja, eu preciso ficar com aqueles irmãos, eu preciso estar junto deles. Eles precisam de mim como apóstolo. Eles precisam de mim como um missionário presente nesse momento. Então, irmãos, é nesse sentido que às vezes a gente tem que tirar um tempo. Se é um problema com a família, fica esse tempo útil com a sua família. Mesmo o pai, a mãe, precisa desse tempinho com os filhos, com a família, a esposa, o marido, e a mesma coisa a igreja. Às vezes a igreja precisa ficar com ela. Às vezes Deus permite isso, Deus fala assim, olha, nós estamos tão preocupados aqui, com tantas coisas lá fora, mas vocês têm que se preocupar uns com os outros aí dentro. E Deus, será que Deus permite? Deus permite. Como Deus faz isso? Como é que uma igreja pode passar um tempo útil junto, num acampamento, por exemplo? Ou promovendo eventos onde não fica na igreja, 5 minutos conversa e vai embora. No próximo domingo, depois da reunião, nós vamos ter um almoço aqui, né? Diz que vai ser uma galinhada, uma coisa assim, parece que estão planejando aí, você tem que se informar. Por quê? Porque da última vez que nós fizemos aqui um almoço, devia ter mais ou menos umas 40 pessoas,
todos almoçamos juntos, foi muito gostoso. Mas queira estar também, se for assim, olha, eu quero estar junto. Mas eu não sei se eu gosto muito de galinhado, então traz a tua comida, né? Tem problema, vai lá, traz a tua comida. Mas o mais importante é poder olhar um para o outro e ter um momento descontraído mesmo, de passar um tempo útil junto. Paulo está querendo fazer isso, e é uma bênção muito grande. Aí, meus irmãos, às vezes a gente faz aquelas visitas rápidas, o pastor desce do carro, deixa o carro ligado, vai lá na porta, conversa um pouquinho, o carro está ligado. É uma desculpa para dizer, o carro está ligado, eu tenho que ir embora. Esse é um fato muito triste, né, que pode acontecer, com certeza já fiz isso muitas vezes. E também tem aqueles casos que os irmãos nem abrem a porta. Então, assim, por que eu vou entrar se o irmão nem abriu a porta? É melhor eu ficar aqui do lado de fora mesmo. Então, veja só, que tem esse tempo útil é necessário. Um pastor pode fazer isso com a sua igreja pode fazer isso com o pastor, ou com os irmãos, uns com os outros, principalmente, né? E aí, quantas vezes o pastor vai poder ouvir, volte quando puder ficar. Isso é a casa de um pastor que sempre visitava um senhor de idade e ficava bastante tempo na casa, um pouquinho. Ficava, não é muito tempo, mas ficava. Aí, né, o tempo vai passando, aí o pastor ia e deixava o carro ligado e ia visitar o irmão. E ele, coitado, esperava que o pastor ficasse mais. Aí, então, opa, agora tem que ir embora, viu, irmão? Deus abençoe o senhor. Aí o irmãozinho, triste, olhou para ele e disse, pastor, está tudo bem, quando o senhor puder ficar, o senhor volte. Aí o pastor que ficou triste, porque ele falou, ele está com falta de mim lá dentro. Aí ele voltou para ficar. Falou assim, não, eu vim, desliguei o carro, e foi lá dentro, e ficou, e tomou aquele café. Então, mas o irmãozinho falou para ele, senhor, fique em paz, pastor, volte quando o senhor puder ficar, não precisa vir correndo assim, né? Não tem problema. Então, meus irmãos, o plano dele envolvia esse tempo de qualidade com os irmãos lá em Corinto, né? E como nós crentes entendemos esses dois tipos de visitação, né? Tem aquela visitação dos 70, de porta em porta, rápido, vai lá, visita um, visita dois, isso é um tipo de visita maravilhosa. E a gente precisa fazer como igreja, os irmãos que fazem esse tipo de visita, entendem o valor dessa visita. Porque às vezes a pessoa nunca foi de porta em porta, fala, essas visitas não interessam, não importa. Só quem nunca fez para dizer uma coisa dessa. Porque aquela pessoa que visita de porta em porta, sabe que Deus sempre tem uma porta que vai se abrir. Alguém vai abrir a porta de um jeito diferente, vai dizer, não, pode passar aqui, pega minhas crianças, eu quero saber onde é que minhas crianças estão indo, e essa pessoa vem para a igreja e fica na igreja. Então, esse é um tipo de visita. Como tem aquela visita, meus irmãos, de amor, né? É diferente, como a visita que Jesus fazia para a família de Betânia, de Lázaro. Ele não ia para ficar rapidamente, ele sempre ia para ficar. Aliás, no tempo da Páscoa, no mínimo, ele ficava 7, 8 dias na casa daquela família, indo e voltando de Jerusalém para Betânia, Betânia para Jerusalém. E aí, meus irmãos, mais uma vez a pergunta, né? Como recebemos os pastores que nos visitam? Isso aqui é para a nossa igreja. Por exemplo, a gente tem o pastor Edilson, que sempre vem, nós tivemos o pastor Adilson, e outros, como o pastor Silvio, e etc. Mas quantas vezes nós recebemos no espírito de amor e poder dizer assim, não estou tão preocupado com todas as mensagens que ele vai pregar, como nós podemos ficar preocupados em como deixá-los em paz e felizes no momento de paz. Eu vou chegar e falar assim, olha, eu tenho paz de ficar um pouco aqui. Um dos motivos, né, quando a gente conseguiu comprar aquela casa, era meu desejo mesmo, que uma pessoa, seja de longe ou mesmo de perto, nós tivemos essas experiências. Tem uma experiência, por exemplo, do pastor Edilson, que veio, tivemos experiência do pastor Adilson, ficou meses aí, hoje faleceu, mas até hoje, a esposa dele se lembra da gente, vai se lembrar
dessa igreja. Pastor Silvio é a mesma coisa, porque às vezes eles não têm para onde ir, não tem dinheiro para pagar uma semana numa casa, numa praia, às vezes só de sair do lugar e ficar ali ancorado de uma forma diferente, poder um irmão falar: você quer almoçar comigo essa semana? Irmãos, isso é muito importante. Para uma igreja que quer ser abençoada por Deus, olha o que o apóstolo diz lá em Hebreus: permaneça o amor fraternal e não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Não sabia que era anjo, mas quando abriu a porta, descobriu que era um. Então, quando chegar um missionário, um pastor, e ele ficar aqui, meus irmãos, você seja tocado no seu coração, fala assim: olha, hoje o almoço, hoje a janta, hoje o café, hoje, né, aquele momento, eu vou convidar essa família que está aqui, por quê? Porque você pode sim estar recebendo anjos na sua casa, anjos. E pensa que Deus tem uma bênção para as famílias que fazem isso, e creio plenamente nisso. Muito bem, nós vivemos, meus irmãos, nesse tempo, né, de relacionamento frágil, superficial. A passagem pela igreja tem sido superficial. A cada ano que passa, parece que isso piora de um jeito grande, muito, muito. Hoje, os pastores ficam pouco tempo na igreja, antigamente era mais, mas hoje, batista ainda fica um pouco mais, um pastor batista costuma ficar um pouco mais numa igreja, mas um pastor de outra denominação é 3 anos, 2 anos, 3 anos, 2 anos, como é que vai criar laços? Como é que ele vai ver a próxima geração? Como é que ele vai ver que aquele menino, que aquele jovem que ele ensinou a palavra de Deus, vai crescer e de repente vai casar, formar uma família, aquela família vai ter filhos, aqui um engrandecimento da obra de Deus, e ele vai ver com os seus olhos. E também como é que os irmãos vão ver que um pastor está sendo usado e abençoado por Deus, se não tem esse tempo? Quanto menos tempo numa igreja, seja do membro, seja do pastor, o coração missionário ele é menor também. Porque a igreja tem que criar aquele vínculo de querer realmente ajudar com missões. Mas vamos dizer que nós temos como é hoje, um entra e sai de membro, né? Assim, tem pessoas que ficam 1 ano aqui, 2 anos aqui, 3 anos aqui, 10 anos lá, né? Muito pouco. Mas ele não cria vínculo. Ele precisa criar vínculo, ele precisa entrar naquela igreja e falar assim: gente, aqui é a minha família. Né? Para poder olhar e dizer assim: aqui é a minha família. Agora, família tem problema. Família não é fácil, não. Estava falando da parábola do pródigo com as crianças ali. Quando um filho está dentro de casa, o outro está fora. Quando o outro chega, o outro não quer entrar. Não é assim? Olha o que é a família. Então, não é uma coisa simples, só que é aonde há o verdadeiro amor. Porque é muito fácil você amar uma pessoa que você não convive, que você não conversa, que você não vê. Por isso que é fácil conviver numa igreja que tem 20, 30 mil membros. Ninguém te conhece, não conhece ninguém. Entra lá, sai, né, tá, volta, né. Ai, que pessoa linda, maravilhosa. Você não conhece. Você não sabe como é que está na casa dele. Você não sabe o que ele gosta, o que ele não gosta. Né? Nunca teve uma discussão por causa de política, por causa de futebol, por causa de... Então, como é que vai ser uma pessoa assim? Né? Não tem vínculo. Por que tem problema dentro da casa, lá da família? Porque, fulano pegou meu sapato, olha lá, fulano está no lugar que eu sento lá. Pois é assim. Mas eles se amam, é uma família. É a mesma coisa a igreja, a gente pensa que a igreja não vai ser diferente, não. Vai ter as picuinhas. Lá está o irmão mais velho, não entra. Por que eu não entro? Não entra, porque aquele menino não merece, aquele irmão não merece. Mas é a família dele, o pai falando: não, meu filho, entra para cá, entra para cá. Igreja é a mesma coisa. Só que aí existe o verdadeiro amor. Portanto, queridos irmãos, a passagem hoje tem sido superficial. Olha o que Paulo diz: não vos quero agora ver de passagem, mas eu espero ficar convosco há algum tempo. Né? Eu posso dizer isso da minha igreja. É realmente um plano dominical.
Tem gente que vem na igreja e deixa o carro funcionando, não vê a hora de ir embora. Tá, o carro está ligado lá no fundo. Não, meus irmãos, venha com alegria, tá? Venha com alegria, venha para ficar. E aí tem essa cuidadosa ressalva. Qual ressalva? Se Deus permitir, é o que o apóstolo Paulo ele acrescenta. Para vocês verem que não é uma ideia nova, abra lá no capítulo 4, no versículo 9. Capítulo 4, versículo 9. Será que é esse mesmo, né? 19. Em breve irei ter convosco. Ele já estava planejando ir, em breve. Mas ele faz a mesma ressalva que ele faz no capítulo 16. Qual que é a ressalva? Se o Senhor quiser, ou se Deus permitir. Então, irmãos, temos essa cuidadosa ressalva, se Deus permitir. Por quê? Porque Paulo, ele entende que Deus pode sim mudar os nossos planos. O plano de Paulo era o quê? Era ir, passar pela Macedônia, ir para Corinto, ficar um tempo e depois ir embora para Jerusalém. Esse era o projeto dele. E deu certo. De fato, isso aconteceu. Nem todos os planos que o apóstolo Paulo fez deu certo. Ele, na segunda viagem missionária dele, ele estava querendo ir para Ponto, para Bitínia, que fica um pouco mais a norte, e Deus disse, não, não vou deixar. O Espírito Santo impediu, ele não conseguia ir. Como a gente não consegue ir? Ah, estou com as minhas pernas. Não, você não, simplesmente você não consegue ir. Olha, irmãos, às vezes aparecem situações. Vamos dizer que você tem, assim, um dia maravilhoso para passar lá nas termas dos Laranjais. Aí o pessoal preparou o lanche e vamos todo mundo. Ó, mandei trocar o óleo do carro, troquei o pneu, tudo bonitinho, coisa e tal. E vai aquela coisa, é amanhã, nós alugamos uma casa, 3 dias, né? Aí, de noite, veio uma notícia, morreu o vovô. Quem que vai para Fala para mim, quem que vai? Alguém vai? Ou seja, Deus decidiu mudar os nossos planos. Então, claro que eu estou falando de uma coisa, mas significa que Deus, Ele pode sim mudar nossos planos. Por quê? Porque Ele tem informações que nós não temos, Ele sabe de coisas que nós sabemos, né? E o que Ele faz é para aumentar a glória dEle, não a nossa, mas é para o nosso bem. É sempre para a glória dele, mas também sempre para o nosso bem, tá certo? E quantas vezes a gente pensa assim, né? Ó, Deus não está me ouvindo, Deus não escuta as minhas orações, né? E de repente, quando está tudo resolvido, passa um tempo, você pensa assim, graças a Deus que aquele negócio não deu certo, né? Graças a Deus que aquele emprego eu fui mandado embora. A pessoa está lá, o patrão fala, olha, amanhã você pega suas coisas, não aparece mais. Eu estou precisando desse emprego, e vai embora. Aí abre uma porta bem melhor para você depois, e você está lá, todinho, crescendo lá dentro, aí vem aquela notícia, ei, aquela empresa lá que você estava faliu, você ficou sabendo? Obrigado, Senhor, obrigado, Deus, né? Como o Senhor me ajudou, como o Senhor me abençoou. Quantas pessoas já saíram de um lugar e Deus abriu uma porta bem maior? Quantas vezes, meus irmãos, relacionamentos, alguma coisa aconteceu e Deus preparou alguma coisa maior. Então, nunca se esqueça disso, nunca, né? Que Deus tem informações e Ele sabe de coisas que nós não sabemos e o propósito é aumentar a glória dEle e a nossa bênção pessoal, que nós não vamos entender no momento. É que o apóstolo Paulo falou, que a tristeza que a gente passa no momento a gente não consegue entender, mas depois a gente vai entender. Então, quando você, olha essa frase final aqui, quando você não conseguir ver a mão de Deus, estou orando, não estou vendo a mão de Deus, eu não consigo ver a mão de Deus, quando você não conseguir ver a mão de Deus, tira os olhos das mãos de Deus e olhe para o coração de Deus, para a vontade de Deus. Aí você vai ver que Ele tem razão, sempre Deus tem razão.
Então, meus irmãos, temos outras orientações na Bíblia sobre essa verdade. São 3 versículos aqui, né? 2 versículos e uma situação. Provérbios 16:1, já mencionado para vocês. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Então, a resposta dos nossos lábios vem de Deus, não vem de nós. Mas planeje, pode planejar, deve, mas espere sempre a resposta final de Deus. Um outro versículo, que é em Tiago, capítulo 4, 13 e 15, eu considero esse texto aqui de Tiago 4, 13 e 15, um manual de entrar na vontade de Deus, porque é muito completo, né? Ele diz assim: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã, iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio, ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que vai acontecer amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. É só lembrar daquele homem, o rico insensato, lembra? Oh, minha alma, come, bebe, goza, folga! E aí vem aquela voz: louco, hoje pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Irmãos, vamos deixar na mão de Deus. A igreja também tem planos. Eu me lembro que, talvez 4 anos atrás, nós tivemos um plano, vamos ter o plano missionário, um coração para missões, começamos a ajudar a igreja de Foz do Iguaçu. Tudo parecia ser muito rápido, mas até agora não concluiu. Por quê? Porque Deus não permitiu. Mas também não parou, Deus também não permitiu que parasse. Ou seja, Deus, Ele tem os planos dEle, que é diferente dos nossos. E aí, se o Senhor quiser, nós viveremos e faremos isto ou aquilo. Então, aqui em Gênesis 18:15, tem aquela situação de Abraão orando para que Deus possa livrar o seu sobrinho Ló, lá de Sodoma e Gomorra. E nesse versículo ensina que o juiz de toda a terra sempre faz o que é certo. Mesmo que o pai da fé, que é Abraão, naquele momento se sinta decepcionado e triste com Deus. Meu Deus, eu estou muito triste com o Senhor, eu estou decepcionado com Deus. Bem, o Abraão também ficou. Outros irmãos ficaram. Talvez eu e você, nós já ficamos muitas vezes. Nós não falamos. Nós não tivemos coragem de dizer assim, lá dentro, né, de casa, ou aqui no púlpito: Senhor, eu estou muito decepcionado com a forma como o Senhor operou. Mas era a nossa vontade de dizer e a gente não disse. Mas, escute, não fará justiça o juiz de toda a terra. Enquanto ele estava lá decepcionado e triste, ele poderia até viajar lá para Sodoma, né, e dar uns recados, mas ele não foi. Agora, o anjo já estava lá para pegar a mão do seu sobrinho, da esposa do seu sobrinho, das meninas do seu sobrinho, e arrancá-los à pressa e à força daquela cidade. Ou seja, a gente pensa que Deus não está nos ouvindo, estamos decepcionados com Deus, e Deus está ali agindo poderosamente, meus irmãos, para a sua glória e para o nosso bem. Foi o que aconteceu. Então é muito bom estar dentro da santíssima vontade de Deus. Uma outra coisa, irmãos, autorizamos em nossos corações que Deus mude os nossos planos? A vontade de Deus envolve, né, a nossa submissão. Porque aí, até chegar esse momento de entender que a vontade de Deus foi a melhor coisa que aconteceu, e chegar naquele momento de paz e dizer assim: Deus não permitiu para o meu bem. Isso aí envolve submissão. Mesmo triste, você submeta-se à palavra de Deus. Como Pedro: Senhor, eu já pesquei a noite inteira, não peguei nada, mas sobre a tua palavra, Senhor, eu vou lançar as redes. Então, entender a vontade de Deus
é submeter-se à vontade de Deus. Submeta-se, abaixe a cabeça para a vontade de Deus. Envolve consciência que Deus pode intervir. Como eu falei, Ele pode me mudar de trabalho, com doença, com morte, até com catástrofe. Deus pode intervir de diversas formas. Às vezes tem coisas, meus irmãos, que vão acontecer para salvar uma alma que a gente não imagina. Quando teve o tsunami e o Japão foi atingido, eles não tinham quem trabalhava lá, teve que importar um monte de brasileiro. E aí, brasileiros foram para lá, e tem igreja que nasceu, tem igreja batista que nasceu no Japão, porque os brasileiros foram para lá, ficaram lá, e nasceu uma igreja lá. Então, se tiver que ter um desastre, um tsunami, para Deus plantar uma igreja, Ele o fará. A gente vê isso na vida de Paulo, Quantas vezes, meus irmãos, Deus mudou os planos dele, inclusive para converter ele. O plano dele era matar cristão, não ser um cristão, mas Deus mudou o plano. E Deus continuou mudando muitos planos. O plano dele era ser um grande orador lá na igreja de Jerusalém. Ele nunca foi. Sempre foi odiado na igreja de Jerusalém. Muito desprezado no começo. Talvez ele sonhava em ser um grande missionário, sem problema mais. É como ele diz no final da vida dele: a cada cidade que eu passo, Deus está me falando do sofrimento que eu vou ter de cidade em cidade. Ou seja, eu não acredito que ele fez plano de sofrimento, porque ninguém faz plano de sofrimento, mas foi o que Deus deu para ele. Portanto, a gente vê isso claramente na palavra de Deus. Mas, meus irmãos, autorizamos em nossos corações que Deus mude os nossos planos. Vamos para Atos capítulo 18, versículo 21. Vamos lá. Atos capítulo 18 e versículo 21. Antes se despediu deles, dizendo: é-me de todo preciso celebrar a festividade que está em Jerusalém, mas, querendo Deus, outra vez voltarei a vós. E partiu de Éfeso. Ele estava querendo ficar lá? Estava querendo ficar lá. Mas aí ele fala: olha, eu vou para Jerusalém, preciso ir. Agora, para mim voltar aqui, que é o meu desejo, e ele voltou e plantou uma igreja maravilhosa que atingiu o mundo inteiro, que é a igreja de Éfeso. Antes disso, antes de plantar aquela igreja, ele disse: eu vou voltar aqui, se Deus permitir. Se Deus permitir, vai ter uma igreja aqui na cidade de Éfeso. Capítulo 18, versículo 21, dizendo: querendo Deus, outra vez eu voltarei a vós. Então, para terminar, irmãos, não existe coisa mais difícil que submeter-se à vontade de Deus e dizer: Senhor, seja feita a tua vontade e não a nossa, não a minha. Pode pular aí, para a gente poder terminar, porque por natureza nós somos resistentes a se submeter. Se fosse fácil, Jesus não suaria sangue no Getsêmani. Ele podia dizer assim: Pai, seja feita a tua vontade, Pai, pode fazer, mas não é isso que acontece. Pai, se puderes, passa de mim este cálice, se não, seja feita a tua vontade. E aí o sangue rolou do seu corpo ao chão. Ou seja, se fosse fácil fazer a vontade de Deus, submeter-se à vontade de Deus, não precisaria, meus irmãos, ele ter suado sangue. Se fosse fácil, Paulo não teria orado 3 vezes para Deus tirar o espinho da carne. E Deus não tirou. E aí ele chegou na conclusão: então a tua graça submeteu-se à vontade de Deus. A minha graça te basta. E você: bom, então tá bom, né? Se na minha fraqueza traz força, então está tudo bem, me sinto fraco, graças a Deus, eu estou bem. E aí, irmãos, algumas coisas são muito difíceis de fazer, como deixar a parentela, como entregar o Isaac. O Isaac não é só você entregar o filho, às vezes é entregar muita coisa. Para um pastor, por exemplo, um jovem que é chamado para o ministério, ele tem que entregar, se ele estiver trabalhando, você: vou entregar esse serviço, vou entregar isso aqui. Ele faz uma entrega: Senhor, eu quero viver somente para ti. E aí ele vai ter que decidir, porque ele vai ter que casar com uma pessoa, às vezes, que tem o mesmo desejo que ele, de ser
um missionário, a trabalhar só na igreja, e não é fácil essas coisas. Então, é uma entrega. Entregar o Isaac é coisa difícil. É como confiar que antes de destruir Sodoma, Deus pode ir lá tirar as pessoas que amamos. É como dizer que eu sou dono de tudo e na verdade eu não tenho nada. Então não é fácil. Submeter-se à vontade de Deus não é fácil. Quero ficar bastante com vocês. E vou tentar, se Deus permitir. Então, se Deus permitir, vamos nos submeter à vontade de Deus. Amém?